Olá pessoal, esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou Marcos Tanaka Riz, sejam bem-vindos. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Sigam a gente no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram e no canal do YouTube ECD Training. Olá pessoal, bem-vindos ao novo e 9º episódio do podcast Áreas Contaminadas. Nesse episódio eu converso com o meu amigo Calvin Yost. O Calvin, ele é engenheiro ambiental, formado também na Unesp de Sorocaba e atualmente ele é líder do setor digital de dados, de gerenciamento de dados, da Cetrel. A gente brinca no início do episódio pela gravação, porque essa gravação foi a segunda que nós fizemos. Na primeira eu acabei perdendo todo o áudio dele e nós fomos obrigados a gravar por uma segunda vez, mas foi bom porque a gente pôde desenvolver melhor os assuntos. Esse 9º episódio eu vou disponibilizar ao mesmo tempo no Anchor FM, que é a nossa hospedagem do podcast, que distribui para vários agregadores. O mais conhecido é o Spotify. Provavelmente muitos de vocês estão me ouvindo pelo Spotify. Mas eu também vou colocar esse podcast no YouTube. Muita gente me pediu para colocar o episódio no YouTube porque era mais fácil de acessar e tal. Então estou fazendo isso. Eu vou lançar simultaneamente no Spotify, outros agregadores de podcast, no meu site da ECD, ecdambiental.com.br, e agora no YouTube, no canal da ECD Training, tá bom? Então, a partir desse episódio eu vou fazer essa distribuição completa. Obrigado por estar me ouvindo. A gente essa semana bateu 800 plays nos nossos podcasts e tem sido muito legal conversar com meus amigos aí durante os episódios. Obrigado, sigam com a gente, um abraço. Olá pessoal, obrigado a quem está nos ouvindo. Hoje eu estou aqui numa nova entrevista, uma nova mesmo, porque eu tive que gravar novamente por um erro técnico meu aqui, mas eu estou novamente falando aqui com Calvin Yost. O Calvin, ele foi meu companheiro da gloriosa Unesp de Sorocaba, A gente estudou uma parte da graduação junto lá. E hoje, depois de seguir uma carreira com várias alternativas, ele está no gerenciamento de áreas contaminadas também, mais especificamente com a parte de dados. Calvin, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por nos receber novamente. Conta um pouco para nós aí da sua trajetória profissional aí. Bacana, Marcão. Obrigado pelo convite. Estou bastante feliz aqui de estar conversando com você, conversando algumas vezes, É isso aí. É aquela piadinha que fazem sempre, Os recursos tecnológicos estão aqui para solucionar problemas que antes a gente não tinha, Isso, é isso aí. Exatamente. Mas, piadas à parte aí, foi bacana. Acho que a nossa primeira conversa a gente conseguiu alinhar o que a gente queria discutir. Hoje vamos já direto ao ponto. Bom, pessoal que está nos ouvindo aí, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Calvin Yost. Eu sou, como o Marcos falou, engenheiro ambiental, formado ali pela Unesp de Sorocaba. No meio dessa minha jornada profissional, eu tive algumas experiências, tanto corporativas e também educacionais, de cursos que eu desenvolvi, aí que eu fiz, foi justamente engenharia ambiental. Um pouquinho depois desse curso da engenharia ambiental, fiz um mestrado na área de energia, lá na USP, no IEE. Fiz duas pós-graduações, uma em engenharia de segurança, que eu estou finalizando agora, apresentei ontem, inclusive, defendi ontem minha tese, a pós do SENAC de gerenciamento de áreas contaminadas, que de fato foi onde mais teve interação, Marcos, Rodrigo, Martins, professores todos lá, uma pós aí que eu, inclusive, recomendo bastante que quem tiver oportunidade faça, porque ela é uma pós que me abriu muitas portas aí na minha carreira. Sou bastante grato, que hoje eu consigo falar muito bem essa linguagem, e muito por conta de ter feito essas aulas. Profissionalmente, agora saindo um pouco do campo da educação e indo para o campo de
de fato das experiências profissionais. Tenho aqui uma carreira de 10, 11 anos, né? Comecei a trabalhar de fato lá em 2010, começando com estágio na CETESB, né? Naquela época eu estagiava num setor que era o setor de emissões atmosféricas e mudanças climáticas lá na CETESB, né? E a gente tinha naquele período uma necessidade de calcular as emissões de gases, né, de emissões, usando alguns fatores de emissão para o Brasil inteiro. Né? Então, para todos os municípios, para todas as operações, a gente precisava fazer alguns cálculos. E aí foi onde eu comecei a ter as minhas primeiras interfaces com manipulação de dados em grande escala, né? E lá na CETESB eu já comecei a brincar alguma coisa com VBA e macros, né? E aí esse meu estágio me levou para a minha primeira consultoria, onde eu de fato trabalhava com essa questão relacionada com mudanças climáticas, principalmente cálculos de emissões corporativas, né? Fiquei por 8 anos, então, né, nessa primeira consultoria, e desses 8 anos, mais ou menos metade deles eu estava nesse contexto mais de sustentabilidade, de emissões, né? Sim. E depois foi para uma necessidade de mercado, acabei migrando, né, para gerenciamento de áreas contaminadas, mas muito com enfoque em dados, né? Como eu sempre trabalhei bastante usando Excel, usando ferramentas VBA e algumas coisas nesse sentido, houve esse convite para fazer essa migração para o setor de digital, né, da consultoria. E eu aceitei ir lá, aprendi muita coisa, né, aprendi novas ferramentas, desenvolvi algumas ferramentas também que estavam bem incipientes no mercado, e coisa muito bacana, assim, né, desde o ArcGIS até sistemas de gestão de dados ambientais, né, especificamente o Equus, softwares de modelagem 3D, né, a EVS, de fato no finalzinho ali o Power BI, né, que é uma ferramenta de Business Intelligence. Logo depois dessa consultoria, fui convidado para ir para a minha segunda consultoria, que eu fiquei quase 1 ano e meio, e de fato nessa segunda consultoria comecei a desenvolver mais a implementação e a gestão das equipes digitais, né, como que a gente tem agora, como a gente lida com esses inúmeros projetos digitais que a gente tem, como a gente coloca isso num contexto lógico de consultoria, como se faz o gerenciamento dos projetos e das pessoas que desenvolvem esses projetos. Os métodos não necessariamente são os métodos que a gente está super habituado a usar, né? Então foi uma mudança também de mentalidade. E por fim, né, agora estou aqui há 1, 2 meses, fui convidado para integrar o time da Cetrel aqui no Brasil, né, a equipe do Sudeste da Cetrel, com foco em gerenciamento de áreas contaminadas. A gente tem alguns casos bastante grandes, né, que a gente desenvolve, tanto lá no polo de Camaçari, na Bahia, quanto aqui, né, no Sudeste. Então a gente tem uma equipe bastante grande no Sudeste e fui convidado para ser a liderança, né, dessa equipe digital aqui na equipe do Sudeste. As necessidades são muitas, a gente tem muita coisa já desenvolvida, muito bacana, e de fato agora acho que pôr a mão na massa aí para fazer essa equipe de fato usar e abusar dos recursos digitais e entregar algumas coisas muito bacanas para os nossos clientes, tá, Marcão? Mas legal. Minha história profissional é um pouquinho essa, bastantes meandros, idas e vindas, sim, mas que acabaram aqui num nicho bem legal, que é o nicho de digital e de gerenciamento de áreas contaminadas. Pois é, conseguiu unir as coisas, né? Falando em unir as coisas, você tem um pé muito forte nos dados, né, no digital, e também, por ser um engenheiro ambiental, você tem também essa vivência aí, trabalhou com sustentabilidade, com energia, com emissões atmosféricas, então você passou por outras partes ambientais antes de cair no gerenciamento de áreas contaminadas. Mas daí eu vou voltar lá no curso da engenharia ambiental em Sorocaba. Então, a engenharia ambiental, você, naquele tempo, de lá para cá, ou naquele tempo, você era mais nerd da engenharia ou você era mais ambiental, mais ambientalista, como eram os nossos colegas ali, a maior parte da gente? Show de bola, Marcão. Assim, eu sempre fui nerd, cara. Sempre, acho que desde a infância gostava de games, gostava de filmes, de desenhos, enfim, né? Sempre gostei muito disso. É um dos meus hobbies aí. Me considero um nerd, mas talvez eu acho que na engenharia ambiental eu era mais focado pro lado nerd. Assim, eu gostava muito das aulas de geoprocessamento, das aulas
que era mais desenvolvimento de algumas aplicações, alguns sistemas, algumas modelagem ambiental, era uma aula que eu adorava, assim, tem muito tratamento de número, né? Então Sim. acho que eu me considero mais nerd do que ambientalista, Ambientalista. se for colocar numa balança, mas eu também me considero bem ambientalista, mas se for pôr nessa balança aí, vai ser um pouquinho mais nerd. Legal. Bom, e você tem toda essa vivência, né? Explica um pouco para nós que somos leigos o que é deep learning, o que é machine learning, o que é inteligência artificial, o que é a indústria 4.0, o que isso tem mudado a nossa vida cotidiana e já puxa para o que tem mudado no gerenciamento de áreas contaminadas. Porque eu imagino o seguinte, você, há poucos anos atrás, você estava, vamos chamar de iniciando uma carreira no gerenciamento de áreas contaminadas, numa consultoria, sem ter um profundo conhecimento de áreas contaminadas. Você tinha um conhecimento muito forte no digital. E em pouco tempo, a gente pode dizer pouco tempo, né? Sei lá, 3 anos, de repente você passa a liderar uma equipe numa consultoria muito grande, que é a Cetrel, por conta desse seu conhecimento de dados. Então, o que eu entendo disso, Calvin, é que essa necessidade está em todas as áreas e está no gerenciamento de áreas contaminadas. Então, nós que estamos aqui embasbacados com essas mudanças, o que é isso aí? O que é isso? O que é tudo isso que está nos cercando e onde isso vai nos levar? Então, exatamente, né? Acho que você colocou um ponto bastante interessante e é um pouco de como eu gosto de lidar com esse mercado. Como eu falei, né? Eu tenho o curso da engenharia ambiental, estou fazendo uma pós agora, terminando a pós de engenharia de segurança. Eu gosto muito de falar a língua, né, dos profissionais que são técnicos especializados naquele meio. Então, eu acho que isso, a engenharia ambiental e agora a engenharia de segurança me deram essa base bastante profunda. Eu sei, de fato, quais são as dores dessas áreas, né, qual é a linguagem usada nessas áreas. Mas, de fato, o que me motiva, né, o que me leva no dia a dia é a parte digital, é o que eu gosto de fazer. Então, eu sei conversar a linguagem, eu posso não ser um super expert no tema XYZ, mas eu sei como falar as linguagens técnicas. E eu sei as soluções digitais que podem ajudar aqueles problemas. Então, hoje, né, o que eu me considero, na verdade, enfim, tem alguns artigos do McKinsey aí que colocam diferentes nomenclaturas, né? Mas existem algumas nomenclaturas lá fora que é assim, o Data Translator, né? Ou Analytics Translator, Digital Translator, né? Uma pessoa que sabe traduzir as necessidades do negócio para os times de desenvolvimento e a pessoa que sabe traduzir as potencialidades de desenvolvimento para os times do negócio, né? De fato, eu consigo fazer bem essa ponte e na verdade, acabo não sendo especialista de nenhuma das duas áreas, mas um generalista de ambas, né? Então, é um setor bem na borda, né, das competências aí e bastante interessante, né? Então, para chegar até aí, de fato, né, tem que saber a linguagem do lado técnico, mas também tem que saber a linguagem do lado dos times de tecnologia da informação, desenvolvimento, programação. Não que necessariamente eu seja um cara que vá saber programar alguma coisa, mas alguma noção eu já tenho, né? Então, eu sei, puxa vida, se eu pedir para alguém desenvolver um site para mim, eu sei que demora mais ou menos tanto tempo, precisa de tais recursos e vai ser desenvolvido um produto básico X. Então, são as coisas que esse Digital Translator, né, Data Translator, tem que saber de se comunicar. Das perguntas que você me fez, né, um pouquinho antes, o que é, né, esse mundaréu de novidade que está surgindo no mercado, né? Basicamente, eu gosto de colocar todas essas caixinhas, né, todas as deep learning, machine learning, inteligência artificial, aplicativos de coleta, sistemas de gerenciamento de dados. Eu gosto de colocar eles todos num grande fluxo que a gente chama o fluxo do gerenciamento dos dados, ou o fluxo da governança dos dados, né? Onde a gente tem, entre outros elementos, né, a coleta dos dados, como é feita, de qual frequência, como esses dados são estruturados, para onde eles vão ficar armazenados, como eles vão ser disponibilizados para o usuário final, como eles vão ser consumidos, né? Se vai ser uma figura, um mapa, um dashboard, um gráfico, qual é a segurança e a privacidade desses dados e quais são os controles de qualidade que a gente coloca em cima desse fluxo todo. Então, todas essas tecnologias, na verdade, elas estão dentro desse meandro
da governança e do gerenciamento de dados. E aí essas mais específicas que você comentou, né, elas estão aí muito em voga, tem muita gente falando, né, mas basicamente o machine learning e a inteligência artificial, eles são muito parecidos, né, o conceito é o mesmo, é você dar bases de dados e alimentar a máquina para que ela consiga predizer alguma coisa para você. E essas predições são várias, né, vários tipos. Existem predições, por exemplo, de visão computacional. Então você vai lá para a máquina e dá um monte de foto de humano com máscara e humano sem máscara. No caso da Covid, lá, vamos dizer assim. A máquina começa a entender. Isso aqui significa humano com máscara, isso significa humano sem máscara. Então você alimenta essa base e aí o que ela faz no background é uma análise estatística multivariada. Ela pega diversos parâmetros, faz uma estatística, e a hora que ela vê o próximo humano, né, em real time ali, ela vai saber falar se esse cara está com máscara ou sem máscara. Isso poderia nos aplicar nos nossos casos aqui de consultoria. Por exemplo, eu apliquei e fiz a injeção de um composto tal no meu aquífero e vi as respostas de pH tal, as respostas de ORP tal e a redução da contaminação. E ele começa a fazer, eu posso pedir para a máquina fazer para mim uma comparação, por exemplo, estatisticamente falando, uma estatística multivariada. Se eu injetar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, se eu reduzir meu pH ou aumentar meu pH, qual que vai ser a redução de concentração? Por exemplo, essa é uma das possíveis aplicações de várias que existem. O machine learning, né, o algoritmo que vai ajudar a entender e a predizer, precisa de muitos dados, certo? Então, obter muitos dados é algo essencial para fazer a predição utilizando a estatística multivariada, né, como você está falando. Então, você acha que o gerenciamento de áreas contaminadas caminha para obtenção de muitos dados? Porque hoje a gente obtém poucos dados com uma, né, como o Júlio chama de acurácia muito grande, certo? Então imagina um poço de monitoramento, ele é normatizado, ele está numa unidade estratigráfica, ele é homogênea, supostamente, né, claro. Você coleta essa amostra com toda uma série de procedimentos, calibrações e tal, para obter uma única amostra para mandar para um laboratório que também tem todo um monte de procedimento, e você tem um dado. Muito bom, mas é um dado. E aí com um dado você não consegue aplicar muita coisa, embora a gente, na nossa área, tente, né? Então você acha que a tendência é obter um dado talvez com menos acurácia, porém muitos dados para que se possa alimentar uma estatística multivariada dessa e fazer as predições melhores? Com certeza, Marcos. Se eu pudesse colocar as fichas, né, na nossa área de como ela vai andar para os próximos anos, seria nesse sentido. E aí eu vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, quando a DD38 chegou falando de alta resolução, né, enfim, começaram-se a obter dados aí de diversas formas, né, dos meios que a gente já conhece, mas coletando dados a cada centímetro, a cada milímetro ali de unidade estratigráfica, né? Pressões, PIDs, FIDs, enfim, aquela série de parâmetros. Sim. Que hoje, para quem trabalha, é uma complicação até de analisar aquele monte de dado, né? Sim. A gente, como ser humano, não tem muita competência para analisar mais do que 9 a 10 dados ao mesmo tempo, né? Então, a hora que chega aquela planilha cheia de dados, é muito mais difícil ainda. Então, esse é um exemplo, né? A DD38 trouxe a questão da alta resolução, e alta resolução significam mais dados, né? E, de fato, a migração para um Big Data ambiental, né? A minha provocação, né, até com os meus alunos e, enfim, com as pessoas com quem eu lido bastante, é no sentido da gente pensar na alta resolução em cada um dos contextos que ela precisa acontecer, né? Então, óbvio, né, para fazer o monitoramento ali do solo, faz muito sentido a gente fazer essa alta resolução, principalmente vertical, né, da nossa sondagem e tal. Para algumas questões relacionadas a centros de massa, a resolução no XY mais do que no Z é também muito adequada, né? Então,
A gente está falando aí de uma alta resolução em Z, né, no primeiro caso, agora está falando de Sim. uma alta resolução em XY, né, deixar aproximar esses poços, por exemplo. Mas em alguns casos, por exemplo, vamos falar aí das matrizes de gases e vapores, a alta resolução, na verdade, que a gente mais gostaria de ter é a temporal, né? Não é nem em XYZ, é no tempo, né? Como que Sim. aquelas concentrações, né, variam no subslab e no ar ambiente ao longo do dia, né? Como que meus colaboradores podem estar sendo expostos a algum tipo de contaminação, como que isso varia, né? Fazer esse tipo de avaliação é bastante importante. E hoje a gente sabe que os grandes métodos que a gente considera, eles não veem o tempo como algo nesse sentido. Eu tenho assim uma convicção muito forte, né, que sistemas IoT, né, que é o Internet of Things, vão começar a aparecer muito na nossa área. E esse IoT basicamente são sensores conectados à internet que podem ser acessados, né, a qualquer momento, e vão trazer uma quantidade de dados enorme para a gente. E esses dados não necessariamente, né, vão estar com essa precisão grande, que nem você falou, de uma amostra laboratorial. Sim. Mas, por outro lado, né, eles vão nos dar uma ação. Né? Então, em alguns momentos, o que eu preciso não é saber que eu tenho 100.001 micrograma ou ppm de algum composto no lugar. Certo. Eu preciso saber se tem ou se não tem o composto. É 0,1, né? Certo. Aquele composto está lá ou não está lá? Se eu tiver aquela informação, por exemplo, para ar ambiente, eu já posso tomar ações, né? Poxa vida, olha, detectou que tem benzeno no meu ar ambiente, já preciso fazer uma ação. Ou, em outros sentidos, né, eu coloco essas malhas de baixo custo, de baixa precisão, e consigo ver onde tem, onde não tem, e otimizo minhas malhas de monitoramento de maior custo e com mais alta demanda aí de esforço. Então, com certeza, eu imagino que nos próximos 5 anos, no máximo, a gente vai estar falando muito de Big Data ambiental, tá, Marcão? Importante o mercado saber, as pessoas que estão nos ouvindo, você certamente fala isso para os seus alunos, né? Os seus alunos aí, que eu estou me referindo, você tem muitos alunos, mas os alunos do curso do gerenciamento de áreas contaminadas, que você justamente fala sobre dados para eles, né, Calvin? E quais são as principais mensagens que você fala para os alunos, para eles se prepararem? Uma coisa que eu gosto de focar bastante nas aulas é que, de fato, as consultorias, né, de modo geral, o mercado de meio ambiente está cada vez mais sedento por profissionais que saibam falar alguma linguagem digital e em vários níveis, né? Desde uma pessoa que saiba mexer muito bem no Excel, até uma pessoa que saiba fazer um dashboard, até uma pessoa que saiba fazer um mapa, até uma pessoa que saiba trabalhar com bases de dados e software de gestão de dados. Enfim, as possibilidades são imensas. Até um cara que, de fato, é um programador, que vai ter que saber mexer com código e tal. Eu tento desmistificar um pouco algumas das grandes dificuldades que a gente acha, puxa vida, é muito difícil mexer num dashboard. Na verdade, não, né? A gente tem muitas ferramentas aí que é click, drag and drop, né? Que tipo, a gente clica aqui, arrasta ali e já monta o negócio automaticamente para a gente. Então, eu gosto de desmistificar um pouco, né? Todo mundo acha que é bastante difícil a parte disso, então, na verdade, é só entender algumas ferramentas, alguns conceitos. Um outro ponto também que eu acho chave, fundamental, né, nas conversas, deixar muito claro que a gente sempre tem que tentar trabalhar com os nossos dados de uma forma estruturada, né? Acho que hoje o nosso setor ele sofre muito, né? Isso fica muito claro quando um projeto que está na mão de uma consultoria passa para uma outra consultoria, a quantidade de horas que a gente gasta para fazer readaptações nas planilhas de dados, nos PDFs, enfim. Se esses dados estivessem estruturados de uma mesma forma, e todas as consultorias conversassem a mesma língua em termos de dados, isso seria automático, né? E todo mundo sairia ganhando, na verdade. Sim. A consultoria que acabou de receber essa nova missão, né, de gerenciar essa área, porque, enfim, não teria esse custo de transcrição. Sim. O cliente que não precisaria pagar por um negócio que ele já pagou. Sim. A consultoria que está aqui cedendo os dados, né, pensando que esses dados não é só dela, é os dados do cliente, muito menos tempo para ficar separando PDF, separando planilha para mandar. Já estaria lá no sistema, seria fazer o filtro pelo cliente e mandar. Então, todos ganham, né? Mas
de fato, poucos falam essa língua, né, da estruturação unificada dos dados. E, de fato, tem vários vieses, não é tão simples. Por isso que existem grandes softwares por aí que fazem essa gestão de dados para a gente. Equus, Dirtsoft, o HGA, por exemplo, o VarioSite, entre outros. Mas é importante que as pessoas comecem a conseguir conversar essa linguagem, né, do que é uma base de dados estruturada, até antes mesmo de conhecer esses softwares e, de fato, optar por um ou por outro. Então, acho que as duas maiores mensagens são essas. Né? Vou voltar nos sensores, depois a gente vai falar sobre essas ferramentas aí que você acabou de falar. Os sensores, né? Então você falou sobre a avaliação temporal dos sensores. O que a gente tem hoje na nossa área são sensores, mesmo sensor de campo, que não é de laboratório, é um sensor caro, né? Um PID custa milhares de reais. Um medidor de metano também custa milhares de reais. Um multiparâmetro para análise de água custa milhares de reais. Um transdutor de pressão, que mede a variação da pressão, portanto, a variação do nível d'água dentro de um poço, custa milhares de reais. Ao mesmo tempo, outros ramos, que não as áreas contaminadas, têm desenvolvido sensores bem mais simples e mais baratos. Sensor de pressão, inclusive, né? Sensor de VOC, sensor de pressão do ar, de fluxo, de temperaturas. Então, eu estou falando aqui das plataformas do Arduino e do Raspberry Pi. Esses sensores são muito baratos. E nós temos sensores que custam reais, alguns reais. Né? Um sensor caro custa R$100, contra 20 mil de um sensor convencional. Você acha que a tendência é que isso seja convertido, porque utilizando um sensor mais simples, você tem muitos dados. Por exemplo, só um sensorzinho de pressão que você coloca em cada poço de monitoramento, dentro de um poço de combustível, você vai ter muitos dados de nível d'água. E a flutuação do nível d'água pode ser algo de muito interesse para você, e você não faz porque você não tem ninguém para ir lá medir o nível d'água todo dia. E se você tiver um sensor, você mede o nível d'água a cada minuto, né? Você acha que isso pode ser convertido, isso pode ser transformado, vai ter essa evolução? Ou não? Você acha que a nossa área é mais refratária a isso e ainda vai precisar uma pessoa ir lá medir? Isso aí é bastante interessante. Eu tenho a impressão que sensores vão ser amplamente usados, né, no mercado. Eu entendo que existam sensores que são porcarias, né, que, enfim, a gente vai colocar lá para não medir nada, na verdade. Existem sensores que são baratos e podem ser usados, e existem os sensores que são os que a gente usa hoje no mercado, que são bastante caros. Eu acho que vai haver um período de transição até a gente conseguir pegar esse meio do pacote que eu comentei, né, dos sensores que são mais baratos, não tem uma precisão tão grande quanto esses mais caros que a gente já utiliza, mas que podem ser aplicáveis. Então, vai haver um momento de transição que as consultorias vão internamente usar esses sensores para tomar algumas decisões, talvez níveis diferentes de decisões, tá? Mas, enfim, não acho que esses sensores mais caros vão deixar de existir no mercado, eles vão continuar existindo, mas com aplicações cada vez mais específicas. Esses sensores mais baratos, e é isso que você falou, né? O Arduino, o Raspberry, né, são mais plataformas de prototipagem, né? A gente testa algumas coisas ali para depois mandar para alguém fazer a placa, o circuito impresso e criar esse dispositivo de fato. Eles não são tão aplicáveis para o campo, apesar de alguns casos até serem, mas são sensores, são microcontroladores muito baratos, né, se a gente pensar no contexto do tamanho dos nossos projetos. Sim. Então, um dispositivozinho, um microcontrolador ali de R$100, R$200 no máximo, e alguns sensores, eu vejo o sensor de VOC aí no mercado por R$100, R$200, então um protótipozinho, microcontrolador, sensor de VOC, já seria R$400, mais o custo que você precisa para fazer a programação por trás do sensor, que é um técnico, que vão ser algumas poucas horas. O que? Se der R$1.000, né, para fazer esse protótipo, vai ser muito. Sim. Então, imagina, né, se eu pensar, vamos colocar, sei lá, R$500, R$600 para esse protótipo, simples. Qual que é o ganho que a gente poderia ter de colocar esses sensores, né, de VOC em vários poços, né? Sim. Eu imagino que possa ser bastante grande para a nossa área. Sim. E já tem, enfim, de fato, muitas consultorias pensando nisso e
e indo para esse lado. E não à toa, até que vários parceiros, né, que constroem aí sistemas de remediação ou sistemas de telemetria já estão pensando nisso também, né? Então, de fato, vai ser um nicho do mercado que vai começar a crescer cada vez mais. E o que eu imagino, né, que vai acontecer com isso é no momento que a gente conseguir desenvolver um produto que, enfim, lá fora, assim, alguns lugares chamam esse produto de Smart Wells ou IOW, né, que é o Internet of Wells, que é a internet dos poços. Para que isso surgir, de fato, tiver muita gente usando, assim, eu imagino que vão ser reduzidas as necessidades de ida a campo para algumas atividades, né? Então, atividades de coleta de água, subterrânea, enfim, medição de nível, essas atividades eu imagino que vão ser reduzidas. E, de fato, né, acho que o coronavírus mostrou para a gente que não é sempre que a gente pode estar disponibilizando alguns times em campo, né? E até no caso do corona, a exposição biológica ali da pessoa, mas também a exposição ocupacional, né? Enfim, a gente está numa área contaminada. De fato, com esses sensores a gente pode, né, possibilitaria a redução de idas a campo ou otimização das idas a campo, né? Só vamos a campo quando, de fato, um sensor pré-detectar alguma coisa. E o que eu imagino é que esses especialistas, né, vão surgir novos especialistas que vão ser pessoas que vão a campo, de fato, para trocar um sensor, para trocar uma bateria ou trocar o sistema, enfim, adaptar o sistema de energia solar, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então é um pouco do que eu consigo sentir aí para os próximos anos nesse aspecto, Marcão. É mais sustentável também, né? Mais sustentável, com certeza. Né? Acho que só pelo fato a gente evitar os deslocamentos já é algo que nos leva a essa sustentabilidade. Conectividade direta com os postos vão fazer com que a gente tome ações muito mais rápidas, né? Reduzindo a geração, primeiro da contaminação, depois de resíduos e por aí vai. Eu vejo a remediação mais preparada para isso, ou já mais avançada nisso, do que outras etapas do gerenciamento. Como é que você vê, Calma? Sem dúvida, Marcão. Acho que se a gente pudesse separar, né, em termos de gestão de dados, os nossos onde a gente opera, né, existiriam dois ambientes bem específicos. Um ambiente que a gente pode falar onde estão os dados naturais ou ambientais, que é onde a gente coleta concentrações de pluma, nível d'água, litologia e afins, e um ambiente onde estão os nossos ativos construídos, né, que são sistemas de remediação, que são tubulações, sensores, tanques e afins, né? Então, são dois ambientes bem específicos que, em termos de gestão de dados, também são muito diferentes como a gente opera com eles, né? Um dos ambientes são dados muito mais de campo, muito mais analíticos, de laboratório. Outros são dados, de fato, de instalações, de processos, de sistemas, de vazões, de fluxos. Então, são categorias de dados muito distintas. E, por natureza, né, a engenharia evoluiu, né, nos últimos anos muito mais nos ativos construídos do que nos ativos naturais. Então, hoje, a hora que a gente implanta um sistema de remediação, já tem uma bagagem muito grande, né, de outros ramos da engenharia que a gente já consegue implementar. E nos ambientais a gente está evoluindo bastante nesse momento. Né? Então, são descompassos que a gente tem, de fato, das tecnologias que a gente usa hoje. Né? Falando agora sobre as ferramentas de gestão de dados, né? Explica o que é um dashboard e como um dashboard no nosso caso, né? Claro. E como é que ele ajuda a pessoa. Uma vez você mostrou numa aula um dashboard onde era algo aparentemente simples, mas tinha muita complexidade por trás. E era uma planta, e essa planta tinha vários poços, no caso ali era um poço de monitoramento, e quando você clicava em um poço de monitoramento, aparecia um gráfico da tendência, concentração ou de nível d'água, ou dos dois, no decorrer do tempo, para cada poço que você selecionava ali. Então, explica qual é a utilidade para o gestor das áreas contaminadas. E qual é a utilidade do dashboard para esse gestor de áreas contaminadas? Como eu falei, né, a minha grande aposta nos próximos anos para nossa área é o Big Data, né? Ter um grande volume de informações.
Posto isso, né, eu acho que assim, existem Big Data e Big Data. Acho que o Big Data de meio ambiente não pode ser comparável ao Big Data do setor bancário ou de telecomunicações, por exemplo, que são gigantescos. O nosso Big Data, né, o que eu gosto de chamar de Big Data, na verdade, é quando a gente já, com os nossos procedimentos usuais, a gente já não consegue mais operar, né, aqueles dados. A partir daí, aqueles dados começam a ser um Big Data. A gente precisa se remodelar, a área precisa se remodelar para operar aqueles dados. Então, como existem muitas diferentes nomenclaturas do que pode ser um Big Data ou não, eu não vou falar que é tipo 1 milhão de linhas lá ou não numa tabela, mas a partir do momento que, qual que é a minha tendência? Porque eu vinha usando, eu vinha usando Excel na área em geral para fazer análises. Estourou o número de linhas do Excel, eu já chamo de Big Data. A gente precisa sair do Excel e começar a ver outras ferramentas. O dashboard vem muito nesse sentido, né? É uma ferramenta que nos auxilia a lidar com um grande volume de dados em tempo real e auto-atualizando-se, né? Então, o dashboard por si só é uma ferramenta muito simples, ela mostra dados muito simples, né? Gráficos, tabelas, mapas, que a gente já está super habituado, mas de uma forma como a gente não fazia antes, né? Com muito mais interatividade, em real time, né? Os dados sendo atualizados ali muito rapidamente e automaticamente, né? A gente não precisa ter o trabalho de alguém ficar consolidando planilha para gerar um gráfico. O próprio dashboard sabe o que ele tem que fazer, onde ele tem que buscar esses dados e quais são os cálculos internos que ele precisa fazer para gerar aquele gráfico, né? De uma forma bem simplificada, um dashboard, né? A tradução de dashboard literal é painel, né? Se a gente pensar em painel, vamos pensar no painel do carro, né? Painel que nos fala se a velocidade está ok, se a gasolina está ok, se tem algum problema acontecendo. O dashboard é isso, né? Ele, em tempo real, ele vai te dando condições de você tirar ou pôr o pé no acelerador, tirar ou pôr o pé na embreagem, no freio, enfim, te dá dados para você, em tempo real, tomar decisões que são importantes para o seu procedimento, no caso, dirigir um carro. No nosso caso, é gerenciar uma área contaminada. Então, é a mesma lógica, né? Ele vai te dando dados em tempo real, de muitas fontes de informação, para que você gerencie sua área da melhor forma possível e ao menor custo possível, né? E para elaborar um dashboard, existem ferramentas melhores do que outras, né? Há um tempo atrás, os dashboards eram as tabelas dinâmicas, talvez um gráfico dinâmico. Hoje em dia, a gente tem Tableau, Power BI. Conta um pouco para nós quais as ferramentas que a pessoa pode usar e o que você recomenda. Bacana, exatamente isso, Marcão. Os dashboards eles podem ser feitos no Excel sem problema nenhum. Inclusive, muita gente faz numa qualidade muito boa, né? Obviamente que o Excel é uma ferramenta extremamente user-friendly para muitos aspectos, mas tem lá suas limitações também que são bem conhecidas, né? O exemplo que eu dei da limitações de linhas, né, é um deles. Uma ferramenta que não foi desenvolvida no seu desenvolvimento para operar Big Data. Foi desenvolvida com os propósitos dela. Então, perfeito, né? Você colocou bem, existem hoje no mercado, né, o que a gente chama de ferramentas de BI, né, ferramentas de Business Intelligence, que são as ferramentas de inteligência do mercado. Eu já gosto até de chamar algumas de Environmental Intelligence, né, porque são ferramentas que estão sendo aplicadas, né, para tirar a inteligência ambiental, né, de alguma operação. Mas esses nomes que você falou são nomes de mercado que são bastante fortes, né? A gente tem, além do Tableau e do Power BI, tem o QlikView, e tem algumas ferramentas de BI embarcadas em alguns diversos sistemas, na verdade, né? Que, enfim, um sistema que vende lá para ser o gerenciador das suas bases de dados, muito possivelmente esse sistema vai ter na ponta dele uma interface de BI, de Business Intelligence, Environmental Intelligence, que vai replicar aquela base de dados para você, pondo alguns gráficos, alguns mapas, enfim. A maioria das ferramentas já fazem isso hoje. Quais são, né, os prós e contras? Enfim, se você contratou um sistema de gestão de dados, é muito legal você já ter incorporado nele, né,
essa ferramenta que te possibilite ver o que está ali por trás. Isso é fantástico e se já tiver incluso no preço, melhor ainda. Vão ser os contras, né, desses sistemas embarcados. Eles vão olhar, de fato, só para aquela base de dados que eles estão, óbvio, né? O cara vendeu um sistema, ele vai olhar para os dados daquele sistema. E nesse sentido, né, de eu conseguir ter uma ferramenta um pouco mais global, um pouco mais maleável para as necessidades, que eu possa setar exatamente a forma como eu quero ver, né, as informações, os gráficos, com as minhas premissas. Então, eu quero comparar agora tudo que tem relação com o nível de ação da CETESB, né, os valores legais da CETESB. Mas agora eu quero clicar no filtro e já mudar para IPA, por exemplo. Eu tenho essa facilidade. Então, por exemplo, como eu falei, existem esses dois ambientes, né, os dados do meio natural e os dados do meio construído. Se eu juntar esses dois, o que eu consigo, por exemplo? Eu consigo trazer as concentrações de um poço e consigo trazer as vazões de um sistema de remediação e falar para o meu cliente qual é a massa removida, usando cálculos ali no próprio dashboard, em tempo real, esses dados sendo alimentados e eu gerando essas contas automaticamente. Então eu gosto muito desses potenciais de integração de algumas ferramentas. Aí eu usei alguns exemplos, né? Os dados laboratoriais, de concentrações, os dados de sistema, eu tenho também os dados de GIS, que são extremamente importantes para a nossa área. Eu consigo conjugar, eu gostaria de conseguir conjugar isso tudo no mesmo ambiente. A ferramenta que eu mais uso, né? Não é uma recomendação, mas é que eu vejo hoje no mercado despontando mais e com mais possibilidades de customização, né? É o Power BI da Microsoft, que é uma ferramenta que fica, vamos dizer assim, gratuita, né, dentro de uma corporação que já tenha as contas da Microsoft vinculadas, né? Então, se a gente usa o Outlook, por exemplo, para receber e-mail, isso significa que a gente já poderia usar o Power BI gratuitamente, tá? Usando nossas contas. Óbvio que ele tem níveis de cobrança, né? Se você começar a usar muito, a partir de um certo nível ele começa a ser necessário de pagar algumas taxas, mas para o nosso dia a dia, assim, 90% dos casos não é necessário pagar nada para poder usar no dia a dia. Então, se eu fosse citar de todas essas ferramentas, talvez o Power BI é que eu mais recomendaria, tá, Marcelo? Legal. Sobre os dados estruturados, né? Então, para você usar o dashboard, você precisa ter uma estruturação de dados. Aqui no Brasil, eu vi no início dos anos 2010 a Geoclock, né, a atual EBP, e a Cetrel começarem a utilizar um software, um banco de dados chamado Equis. E você agora está na Cetrel, você pode dizer, isso foi na época, me pareceu ser uma jogada muito boa, né? Que eles teriam ali uma capacidade muito importante de tratar os dados, olhar e analisar, etc. Provavelmente isso exigiu adaptações. E como que está isso hoje? Se está correto isso? Antigamente era só a Geoclock e a Cetrel. Hoje deve ter mais gente que faz isso. Isso está disseminado no mercado. E se tiver, qual é o próximo passo? Porque isso faz 10 anos. E de agora para frente, o que vai vir nos próximos 10 anos? Bom demais. Então, realmente, a EBP, né, a antiga Geoclock e a Cetrel, acho que foram as pioneiras, as primeiras a usar esse software de gestão de dados. Enfim, eu sou muito fã do Equis e da Airsoft. Eu gosto bastante da forma como eles nos ajudam no nosso processo. E muito interessante, quando a gente começa a usar, né, esses softwares, a gente começa a ver que a gente precisa readaptar os nossos processos, que nem sempre estão adequados, né, são data-driven, né, orientados a dados. Se a gente for parar para pensar friamente, né, o gerenciamento de áreas contaminadas, entre outras importâncias, uma das grandes importâncias do gerenciamento de áreas contaminadas é a gestão de dados. Então, o dado é o nosso ouro, é ele que nos dá o nosso ganha-pão, né? É ele que a gente usa para basear qualquer tipo de ação que a gente vai tomar numa área contaminada. Então, esses ambientes, né, esses sistemas de gestão, e aí, que a gente comentou, o Equis, que é um que eu recomendo bem fortemente, eles nos possibilitam, né, fazer essa gestão desse dado de uma forma muito mais simplificada, né? Óbvio que são muitos processos que se criam nesse fluxo, mas depois que esses processos estão rodando muito bem, a gente vê o potencial de ganho de escala que a gente tem nos nossos processos. Então, enfim, se a gente tinha um site A que a gente
coletava os dados de uma forma a clicar para o site B, C e D muito rapidamente e crescer os nossos negócios e o nosso potencial de análise de uma forma assim estrondosa, né? No mercado hoje, muito possivelmente, aqui no Brasil especificamente, o Equus é a ferramenta que está mais disseminada entre as consultorias aí de grande porte. Boa parte delas já usam ou estão migrando para o Equus. E isso é bastante bacana, né? Porque aí os casos, a linguagem que essas consultorias vão se conversar vai ser muito parecida, né? A gente vai saber falar a mesma linguagem, né? Para casos que são maiores ou casos que precisam, enfim, de uma second opinion, alguma coisa nesse sentido. Então fica muito mais fácil essa comunicação. E de fato, assim, eu vou dizer pela Cetrel, tá? A EBP também deve ter uma visão meio parecida, mas depois do momento da implementação de um sistema, né, formal de gestão de dados, quando eu falo da implementação de um sistema, eu não estou falando da instalação do software, não, tá? A instalação do software é um negocinho desse tamanho, assim, Sim. a implementação do sistema. A implementação do sistema tem a ver com pessoas, com treinamento, com capacitações e também lá no pontinho com a instalação do Equus, no nosso caso. A gente tem uns ganhos maravilhosos de escala. Hoje tem milhões e milhões de registros, tanto de registros analíticos, registros litológicos, nível d'água e nos potencializou, né, nesse caso. A Cetrel é bastante conhecida pela gestão de dados ambientais que faz lá do polo petroquímico de Camaçari. Sim. Então, olha o poder que teve, né, essa centralização dos dados numa estrutura única. A gente hoje consegue gerenciar um polo completo, né, informações de áreas contaminadas do polo todo, com, enfim, a nossa equipe ali de uma forma bem otimizada, né? Então, isso mostra muito poder para a gente da gestão dos dados. Justamente a pergunta de $1 milhão, né? Sim. Ou no momento, R$200 mil, né? $200 mil ou $1 milhão, né? É a pergunta, a chave, né? O ouro é justamente essa pergunta. Acho que se a gente olhar para trás e falar assim, quais foram os passos que a gente deu há 10 anos atrás que nos possibilitaram estar bem estabelecidos no mercado hoje, a gente vai ver que muito possivelmente a grande maioria das consultorias vai falar, foi a implementação das primeiras formas de gestão de dados, esse foi um passo primordial, enfim. Aí a pergunta que eu faço é quais passos que a gente tem que dar hoje, né, em relação à gestão de dados, para que a gente esteja muito bem posicionado daqui a 10 anos. Certo. E a minha aposta muito forte, Marcos, é justamente, né, na questão de coleta de dados em alta resolução, tanto espaciais e temporais, e poder de análise desses dados de alta resolução. Eu acho que essas são as duas apostas que eu faço aí para os próximos anos, que vão possibilitar a gente revolucionar, né, o mercado. Eu imagino que se em algum momento a gente conseguir chegar num nível onde todas as consultorias, todos os gestores de áreas contaminadas cooperem entre si e disponibilizem esses dados em um único ambiente, a gente vai conseguir fazer coisas incríveis, né? Desde a otimização de processos, né? Então, antes de eu ir para uma área contaminada, antes de eu pegar um caso, eu já vou saber, por exemplo, a litologia mais ou menos qual é naquela região, a um nível de precisão muito grande, porque eu sei que outro caso feito por outra consultoria que foi lá perto teve mais ou menos essas condições. Então, esse é um exemplo bem palpável, né, do nosso dia a dia, e até outros casos que a gente ainda nem pensou. E aí eu vou dar um exemplo hipotético aqui, né? Se a gente tiver uma base de dados dos casos que a gente tem de gerenciamento de áreas contaminadas, será que a gente conseguiria prever, por exemplo, a crise hídrica que aconteceu há alguns anos atrás? Pelo rebaixamento do nível, fazer alguns machine learnings aí, aquilo tudo que a gente falou, e prever algumas coisas nesse sentido? Talvez sim, talvez não. Quem sabe o que vai surgir a partir do momento que a gente tenha todas as bases centralizadas e disponíveis, né? Que é uma das outras coisas que, para mim, são críticas hoje. A gente tem os dados que são disponibilizados para o órgão ambiental na forma de relatórios. A gente faz a disponibilização dos dados, esses dados estão disponíveis, mas esses dados não estão acessíveis, né? É uma coisa muito importante. Hoje, para a gente acessar esses dados, precisa fazer uma consulta, abrir o relatório, copiar os dados, enfim, é uma doideira.
tirar foto, que não faz sentido nenhum. Né? Quando a gente deixa o dado acessível, né, para o público e para as pessoas que têm que ter acesso a esse dado, ganha-se muito em performance, mas também ganha-se muito em percepção de risco. Né? Eu vou trazer o exemplo que saiu bem recentemente. Você chegou a ver aquele aplicativo do Covid por rua, Marcão? Sim. Aquilo é maravilhoso, né? Eles pegaram, viram os casos potenciais, os casos de óbito que tiveram em cada um dos CEPs, né? Sim. E deixaram isso acessível para a população. Pois é. Então, a sua percepção de risco, a hora que você vê que na rua de trás da sua casa teve algum caso de Covid ou algum óbito, muda completamente. E também vai mudar a percepção, né, enfim, da população e dos órgãos ambientais e das empresas detentoras de áreas contaminadas, quando tiver isso disponibilizado e acessível, né, de uma forma acessível. E óbvio que ao tornar esse dado disponível e acessível, você vai penalizar as consultorias e as empresas que fazem uma má gestão da sua área contaminada. Sim. Ao mesmo tempo que você vai colocar holofotes de boas práticas para as consultorias e empresas que fazem uma boa gestão das áreas contaminadas. Já existem algumas discussões, né, sobre criação desse sistema único, estamos bastante engatinhando ainda, mas já existem algumas conversas. E eu acredito aí que nos próximos anos esse também vai ser um tema central, além da alta resolução, né, e daquilo tudo que eu comentei, da estruturação dos dados, vai ser esse ambiente aí onde todos vão conseguir consumir dados e imputar dados. Em última análise, o dado é público, né? Então qualquer um que queira pode consultar. Então não existe um segredo, né? E o dado é público e é de interesse público. Então deveria ter, mas ainda não tem, né? Talvez com essas conversas que você falou isso avance. Tem bastante gente na CETESB que quer isso, né? Que os dados sejam facilmente transmitidos de um para o outro, né? De uma pessoa para outra, sejam, como você falou, sejam acessíveis, né? Não só disponíveis. Isso vai realmente facilitar para todo mundo. Porque imagina, não tem sentido hoje em dia o cara, numa ponta tem o cara que coleta dado, né? A maioria de nós faz isso, né? Anota no papel, o papel está molhado, enche de lama, aquela coisa, tira foto, depois passa essas fotos, esse papel para umas planilhas e uns arquivos e meio dispersos, e aí tem gente que nesse meio faz um tratamento de dados digital, como você falou para a gente, para depois transformar ele num PDF, imprimir e dar na mão de uma pessoa, né? Então, essas duas pontas estão estranhas, né, Calvin? Uma lógica, né? Acho que se a gente fazer um paralelo para o dia a dia, né? O que a gente prefere, né? Ter uma nota de R$10 amassada, suja, cheia de barro, que passou de mão em mão, ou ter nossos dados numa conta corrente que a gente possa consultar a hora que quiser, fazer a transferência para alguém a hora que quiser, enfim. O dado é o nosso ouro, né? Com qual finalidade? Como que a gente está tratando esse dado, né? De fato, é isso que você falou, a maior parte do tempo a gente coleta de uma forma arcaica e disponibiliza de uma forma arcaica. Às vezes, no meio do processo, tem uma forma mais inteligente, às vezes não também. Então, acho que a provocação era bastante válida, né? De fato, desde os técnicos de campo até os consultores que analisam os dados, até o órgão ambiental recebendo esses relatórios, o que poderia melhorar. E de fato, eu vejo... isso que você falou é uma frase de ouro, assim, acho que tem muita gente no órgão ambiental querendo, de fato, melhorar esse procedimento. Óbvio que o órgão ambiental tem as suas engrenagens internas bastante pesadas, né? Não é do dia para a noite que as coisas viram e, enfim, não é do dia para a noite que surge um sistema lá dentro. E eu vejo muitos consultores que morrem de medo de, não, a CETESB só aceita meu relatório assim, tem que ser um PDF, tem que ser com essa cara, e nunca perguntou para os avaliadores dos relatórios se eles não preferiam receber aquele caso de uma outra forma, que Sim. faz sentido para todos os lados. É muito mais fácil para a consultoria, para quem está avaliando, enfim. Então há um medo assim que é descabível, parecendo que a CETESB, enfim, está sempre ali querendo só pegar o que está fazendo de errado, mas não, né? Acho que a gente é um grande ecossistema aí que
muitas partes vivem nesse ecossistema, desde os clientes, as consultorias, o órgão ambiental, o laboratório, empresa de sondagem, de remediação. E, na verdade, o que a gente quer é que todas essas partes interessadas nesse ecossistema comecem, né, a trabalhar de uma forma mais eficiente, de uma forma mais adequada, a acabar com esse trabalho manual que, consome a gente, Sim, né, sim. e não precisaria existir, só onerando os processos. Então, de fato, né, aquilo que você falou, chegar no órgão ambiental e propor, de fato, olha, a gente tinha aqui todos os nossos dados tabelados, mas olha, a gente tem essa opção, mas tem a opção também de te mostrar esses dados aqui num link, num dashboard online, onde você possa consultar e ver o caso que você queira, ou a gente tinha as figuras e mapas em anexos, Sim. que tem que abrir aquela folha zero e deixar do tamanho de um trem. Agora a gente tem um link na internet que tem um webmap que você pode acessar e dar o zoom na tela do seu computador. Enfim, eu duvido muito que os técnicos da CETESB ou as gerências vão falar, não, a gente não quer a forma mais fácil, a gente quer a forma mais difícil. Eu duvido que eles fariam isso. Pois é. E talvez a gente tenha que desmistificar um pouco pro mercado o papel como eles enxergam a CETESB hoje, né? A gente tem que pensar na CETESB como um dos parceiros do ecossistema e não como um fiscal que está pronto para te pegar a qualquer curva, né? Vamos mudar um pouco essa abordagem. Enfim, eu acho que a partir do momento que a gente consegue, né, mostrar valores em algumas iniciativas, que nem esse ponto que eu falei, vamos criar um sistema único de consulta. Imagina o quanto que isso não pode ser bom para todo mundo, né? Inclusive para os clientes, para os donos das áreas contaminadas. Se de fato isso for para frente e ganhar corpo, e de fato todos começarem a operar dessa forma, veja que o bolo, né? Quando a gente fala de áreas contaminadas, o bolo vai crescer, né? A gente vai ter mais atividades para serem feitas, a gestão dos dados, mais ferramentas para serem incorporadas, e, obviamente, que isso se reflete em benefícios financeiros para as áreas de meio ambiente dos clientes, para as consultorias, para as empresas de remediação, sondagem, laboratório e afins. E para a CETESB também, otimizando a análise. Então, acho que olhar isso como uma oportunidade, não com receio, com medo, é algo que tem que começar a pipocar na cabeça das pessoas da nossa área, né? Eu acho que é um grande potencial para fazer o bolo da áreas contaminadas crescer e não ficar aquela maluquice de dividir pedaços maiores do mesmo bolo, né? Então, se o bolo crescer como um todo mundo ganha. E faz muito sentido para mim que a gente comece a se portar como um grande ecossistema mais do que como grandes rivais nesse ambiente, né? E uma coisa que você fala nas suas aulas que é interessante é a história de gestão de dados otimizada, como você falou, eliminar o trabalho maçante, né? O trabalho repetitivo. Conta aí pra gente, Cal. Exatamente. Dentro desse grande fluxo de governança de dados, né, tem algumas tecnologias, alguns métodos em parte desse fluxo que justamente buscam, né, otimização de processos, né? E de fato, para mim, assim, é um ponto-chave. Acho que eu comecei minha carreira muito fazendo isso, né? Usando o Excel e as macros para fazer atividades que seriam manuais ficarem automatizadas. Descobri que o Excel é muito bom para isso, mas também tem as suas limitações, tem outras ferramentas, outros métodos. Uma coisa que eu me pego muito, né? Uma frase que eu gosto muito de falar com os meus alunos, né? É uma frase que veio do Frank Gilbert, lá, que é um dos caras de segurança e saúde ocupacional, que ele falou o seguinte: olha, gente, eu não sei o que é felicidade, tá? Cada um tem o que acha que é felicidade. Mas eu tenho certeza que se a gente reduzir os desperdícios e as horas que a gente trabalha manualmente com trabalhos burros, vamos dizer assim, a gente vai possibilitar que essa pessoa tenha mais minutos de felicidade na vida. Isso eu sei. Eu não sei o que é felicidade, mas eu sei que se a gente eliminar o desperdício, a gente vai ter mais minutos de felicidade. Eu sou muito fã dessa frase dele, né? Eu acho que faz muito sentido. Vamos, de fato, colocar, né, os nossos profissionais que são extremamente capazes, tem muito profissional muito bom no mercado, que a gente vê planilhando coisa, gastando muito tempo, gerando o relatório que vai para a CETESB. Não faz sentido nenhum. O tempo desse cara deveria ser para analisar os dados,
interpretar os dados e propor as ações. Sim. E não para fazer a revisão de bibliografia ou, enfim, a geologia local, que já é bem conhecida. Olha o tempo gasto com isso, um tempo que poderia ser o cara estudando se a alternativa do sistema A, B ou C implementada reduziria, de fato, o problema da nossa área, que é a contaminação chegando no receptor. Sim. Se a gente resolver esse problema, a gente resolve as dores da nossa área. E não se a gente fazer uma revisão bibliográfica muito bem feita ou ficar gastando horas e horas para fazer um capítulo de um relatório, a revisão bibliográfica, a introdução, enfim. Não, de fato, o que a gente teria que fazer se a gente fosse pensar num relatório convencional é nos resultados de discussão e conclusão. É isso que a gente precisaria fazer. É isso que um técnico, teoricamente, é pago para fazer, né? Colocar o conhecimento técnico dele para analisar dados, fazer resultados e tirar conclusões. E não é o que a gente vê na prática. A gente vê na prática de 70% a 80% do tempo dessas pessoas sendo, de fato, para trabalhar com dados, né, que poderia ser tudo automatizado, só para trabalhar, de fato, com a parte, de fato, que faz sentido da operação. Então, nas minhas aulas, eu proponho, né, apresentar algumas ferramentas para os alunos que auxiliam, né, na extração, na transformação e no carregamento desses dados de uma forma muito automatizada. Per se, né, a nossa área per se, ela já tem esses dados muito bagunçados e dispersos. Então, na aula eu tento, de fato, mostrar algumas ferramentas que consigam consumir, né, concentrar esses dados dispersos e trabalhar de uma forma única. E, de fato, a gente vê aí ganhos estrondosos, né, de otimização de tempo usando essas ferramentas em alguns processos. A automatização costuma gerar uma redução nas vagas de emprego, onde trabalham 100, passam a trabalhar 30, 20, 10, né, de repente. Porém, muitos trabalhos que eram necessários passam a não ser. Por exemplo, o cara que fica planilhando. Mas tem cara que não existia essa função, mas agora passa a ter. Por exemplo, o cara que alimenta o dashboard ou o cara que analisa o dashboard, né? Como é que você vê? Você vê um saldo negativo de empregos ao final do processo? Porque isso que você está falando, da transformação digital, isso vai acontecer, está acontecendo, é mais rápido num ponto, é mais lento no outro, mas está acontecendo, né? E vai continuar acontecendo. Então, vai ter um saldo negativo de vagas? Primeira pergunta. A segunda é, o que o trabalhador, o cara da nossa área, o cara que está ouvindo a gente aí, ele precisa fazer para se inserir nesse novo mercado? E uma terceira pergunta também derivada, uma consultoria pequena, que não é a Cetrel, que não é a Arcadis, o que ela precisa fazer para entrar nesse circuito aí da transformação digital? Ótimas perguntas, Marcos. Eu acho que de fato uma coisa que sempre é colocada, né, quando a gente começa a discutir a questão de otimizações, né? Muita gente tem medo de perder o seu emprego para a máquina, né? Isso tem se colocado muito aí em diversas discussões, não é diferente na nossa área, né? A discussão ela também está aí. A minha opinião a respeito é a seguinte: os dados que a gente costuma utilizar, eles estão no campo. A gente precisa chegar nesses dados para fazer essas análises. Então, nada vai tirar isso do nosso setor, né? A gente precisa acessar de alguma forma os dados geológicos, os dados de nível d'água, os dados de concentração. Essa forma independe, mas ela precisa ser realizada para que esses dados sejam utilizados em qualquer instância. Então, essa necessidade ela sempre vai existir na nossa área. E óbvio que existem formas de mudar a forma como a gente coleta topografias, por exemplo. Sim, existem formas de otimizar, mas na prática precisa ter alguém ali indo para campo e de fato fazendo as atividades de campo, ou seja, para passar o drone, ou seja, para fazer topografia, enfim, coletar um dado, instalar um sensor, isso não tem como fugir. Então, nesse sentido, eu vejo que assim, algumas atividades elas vão se transformar, na verdade, mais do que deixar de existir. As atividades de campo são algumas delas. Elas talvez se transformem, mas elas não deixem de existir jamais. Por outro lado, assim, em termos do balanço, né, se é um balanço negativo ou positivo, o que eu vejo na prática é que a nossa área é tão carente de gestão de dados e de conseguir ver os dados de outras formas que não as tabelas que a gente já está super habituado e fazer análises mais profundas de dados, que sempre que
a gente vai vendo, né, que as consultorias, sempre que elas começam a implementar, né, setores muito fortes de gestão de dados, o que acontece, ao invés de reduzir equipes, é dobrar ou triplicar as equipes, porque não necessariamente uma equipe técnica que faça alguma ação, mas a equipe de dados em si. Então, é isso que eu vejo um pouco, essas equipes crescendo muito, porque o mercado está muito sedento, ele precisa de fato desses dados para tirar novas conclusões, entender os casos de uma forma um pouco melhor. Então, eu não teria medo aí de falar para alguém que está entrando nessa área de meio ambiente, dados, enfim. Eu vejo um ótimo futuro em termos de potencial de emprego, empregabilidade para os próximos anos. E aí, em relação à sua terceira pergunta, né, como entrar na área de fato, algumas coisas, assim, a gente encontra muito material de treinamento disponível na internet para gestão de dados. Para quem, enfim, está começando e não conhece nada, eu acho que uma ferramenta que sempre vai ser usada e é uma ferramenta maravilhosa em vários aspectos é o Excel. Aprenda a usar o Excel, aprenda a usar bem o Excel, saiba fazer as coisinhas no Excel. Isso já muda a visão assim, de 8 para 80. A gente já entende ali no Excel, puxa vida, se eu tenho dificuldade para fazer esse preenchimento, quer dizer que no campo eu já poderia ter me programado melhor e feito de uma outra forma. Ou, puxa vida, se eu não estou conseguindo fazer essa continha muito bem, quer dizer que eu esqueci de coletar algum dado que era importante, ou coletei com um timeline que não deveria ter sido. O fato de você pegar as informações e começar a usar elas no Excel já muda a nossa forma de analisar, né? Como que a gente faz as coisas. E aí, obviamente, né, existem N ferramentas para gestão de dados, algumas outras que eu posso citar, né? Muitas delas com material aberto aí, tanto no YouTube, até nos próprios sites de treinamento das empresas, aí Microsoft, Google, Amazon, mas as ferramentas que eu indicaria, então, além do Excel, que eu acho que é a base, saber mexer um pouquinho com Power BI. Tem muitos vídeos de treinamento sobre Power BI já disponibilizados, né, nos sites da Microsoft. Aprender a mexer com algum sistema de gerenciamento de dados, e aí são esses todos que eu comentei, aí as potencialidades, né, EQUIS, HGA, enfim, existem vários no mercado. Ou, no menor nível, enfim, existem treinamentos sobre essas ferramentas também, mas, puxa vida, não quero ver um sistema que eu tenho que pagar. Beleza, abre um Axis, faz um treinamento de Axis, que é um banco de dados que está gratuito ali no computador que a gente pode usar, enfim. ArcGIS, QGIS, né, as ferramentas de SIG, de uma forma geral, são extremamente importantes para o nosso dia a dia, né, saber tratar dados geoespaciais é crítico para o nosso dia a dia. Ferramentas de modelagem 3D, aí a gente tem várias no mercado, algumas mais potentes, outras menos potentes, mas temos alguns grandes expoentes aí. Voxler é uma que é bastante utilizada, o EVS é uma que eu acho muito poderosa, Leapfrog também está no mercado. Então, todos esses softwares também, do maior ou menor nível, têm seus treinamentos ali no YouTube, nos canais dessas empresas que desenvolvem. E, por fim, uma coisa que está muito latente ainda no mercado, né, são as ferramentas dos sistemas que eu falei, os sistemas construídos, né, nossos ativos construídos, são sistemas de remediação, as ferramentas do pacote da Autodesk como um todo, né, a gente consegue planejar esses sistemas e mais especificamente algumas ferramentas que a gente chama de ferramentas aplicáveis aos Building Information Models, né, que a gente chama de BIM, assim, o setor de arquitetura, de construção civil, usa o BIM já faz muito tempo, mas o BIM é uma ferramenta, um modo de operação fantástico, né? Existem ferramentas no pacote da Autodesk, por exemplo, o Revit, que operam muito bem com o BIM, né? Então, no BIM você pode falar, por exemplo, para o seu sistema de remediação que você está construindo, antes de construir, você pode simular como esse sistema seria, né? O que a gente chama de gêmeos virtuais, né? Os digital twins. Então, a gente consegue ver o sistema antes mesmo de construir, a gente consegue fazer predições do sistema, a gente consegue fazer algumas simulações, a gente consegue colocar o timeline de construção desse sistema, então a gente vai vendo esse sistema ser construído ao longo do tempo, conforme a gente planejou. A gente consegue colocar informações de custo do sistema, então a gente vai saber exatamente o valor
dos custos da peça, da montagem, da válvula. A gente consegue colocar informações ambientais nesse sistema. Então, a gente consegue colocar o consumo de eletricidade, por exemplo, dentro desse mesmo sistema. E aí amarrar, por exemplo, com outras coisas, né? A manutenção da troca do carvão, ou quanto que saturou do meu carvão, enfim, as potencialidades são enormes. Então, de todas as ferramentas aí, eu colocaria também no pacote o Revit como uma das potenciais ferramentas que é interessante a gente começar a aprender para a parte de digital do nosso dia a dia. E, de novo, né, todas as ferramentas com muito conteúdo gratuito, com muito conteúdo livre. E óbvio que existem plataformas específicas, né, para a gente aprender a mexer com alguns conteúdos que são pagas. Aí tem alguns expoentes, né, tem o DataCamp, tem a Udemy, que, enfim, você paga lá. Acho que na Udemy um curso muito robusto de alguma dessas ferramentas que eu comentei, deve estar uns R$ 20, assim, é um preço super acessível para você ter uma plataforma online que você consiga acessando e tendo contato com o professor assim em tempo real, né? Você manda uma mensagem quase que em tempo real o cara te responde. Então é fantástico, assim, as potencialidades são muitas, os instrumentos estão aí, informações a mil. Eu acho que é de fato a gente pegar, né, algumas horas do nosso tempo e investir nessas novas formas aí de ver os dados. Tá? Uma vez você me disse que a consultoria, né, uma consultoria média, talvez pequena, ela vai precisar também caminhar para esse lado aí. E ela precisaria de profissionais, certamente vai precisar de profissionais ou internalizados ou profissionais autônomos que prestem serviço de gestão de dados ou de toda essa parte digital que você trouxe para a gente. E você me disse que um profissional ideal para esse tipo de consultoria seria o cara que tem uma formação sólida na consultoria, que entenda bastante de áreas contaminadas, seria treinado, vamos chamar assim, treinado, ou ele adquire formação, estação, competências e habilidades do digital. Primeiro, é isso mesmo? Segundo, você acha que partindo desse princípio, que a consultoria vai precisar desse profissional, ou o profissional que hoje está em áreas contaminadas, ele precisa ir atrás do digital? Sem dúvida, né? O que eu imagino, né, para as consultorias de menor porte, né, de novo trazendo nosso contexto de um ecossistema, né, eu acho que as consultorias têm que parar um pouco de se ver como grandes rivais e começar a se observar como parceiras. Eu imagino que nos próximos anos, assim como foi com a indústria do petróleo há muitos anos atrás, enfim, eu imagino que nos próximos anos a gente vai conseguir se aproximar muito mais, né, em termos de ecossistemas, né? A gente vai conseguir se conversar muito mais. E eu não vejo, por exemplo, problema nenhum de uma consultoria de pequeno e médio porte, né, pagar um projetinho de pequena escala para uma consultoria maior, auxiliar ela a implementar um sistema de gestão de dados. Eu não vejo por que disso não acontecer. Sim. Óbvio que quando a gente sai do contexto de confidencialidade ou de second opinion, esse tipo de coisa, né, que traria algum tipo de conflito, aí ok, eu entendo que tem que de fato deixar as coisas separadas, mas em outros contextos não. Então, de fato, eu acho que essa pode ser uma saída, né, para as consultorias de menor porte, começar a internalizar e de fato desenvolver projetos nessa área, né? De fato, acionar essas consultorias de maior porte, que já têm esses sistemas implementados, e fazer propostas comerciais, aí, negociações, para que seja feito da forma, enfim, que ambas as partes se acordarem. Em um outro momento, né, esse profissional digital, né, eu vejo, sim, esse cara, o perfil desse cara como aquele cara curioso, né, o cara que não se contenta muito com o que está fazendo. Puxa vida, por que eu estou fazendo essa planilha dessa forma? Por que eu estou inserindo esse dado manualmente? É o cara que vai lá no Google, pesquisa, olha, descobri que dá para fazer de outra forma, que é mais rápida. Esse perfil, né, da coceira, assim, de conseguir mudar um processo, é o perfil do profissional digital, né? É o cara que sempre está impaciente como faz as coisas que faz, quer melhorar, quer colocar novas ideias. E, de fato, assim, uma coisa que eu tenho muito para mim, assim, aí podem ter pessoas com outras visões, mas eu acho que o nosso core business, né, da área de gerenciamento de áreas contaminadas é um core business de geologia, de engenharia, e é isso. Então, eu prefiro muito mais que
os profissionais que estejam ali atuando comigo nas áreas digitais, eles sejam profissionais técnicos nesse sentido, né, de saber falar muito bem a linguagem de áreas contaminadas e serem aperfeiçoados, né, treinados para usar soluções digitais que a gente tem no mercado disponível. E por que eu tenho essa visão, né? Hoje, muita parte dessas ferramentas que eu citei ali atrás, né, como potenciais treinamentos aí para a galera fazer, a maioria dessas ferramentas, né, se não 100% delas, usam vamos dizer assim, uma forma de desenvolvimento que a gente chama de low code. Você precisa saber uma linha de código para você desenvolver um dashboard que vai te dar muitos resultados. Então, eu acho muito mais simples, né, um profissional da engenharia entender a usar essas plataformas, essas interfaces low code, no code, do que ao contrário, né, um profissional de sistemas de informação ou um engenheiro de ciência da computação, enfim, saber falar a linguagem técnica de áreas contaminadas, né? Acho que faz muito mais sentido o caminho do engenheiro, do geólogo, conversando a linguagem da TI, por um pouco que a gente precisa, que também não é muito para a nossa área, do que ao contrário. Então, é justamente essa a minha visão, sim, viu, Marcos? Antes da gente terminar com as últimas perguntas aqui, Calvin, você recentemente apresentou a sua monografia, a sua conclusão de curso no LinkedIn, um negócio muito legal. Mas isso me lembrou que eu queria que você passasse as suas redes, seus endereços das redes sociais aí, o LinkedIn, você tem um site muito bacana, que é uma fonte muito legal de material para as pessoas que querem saber um pouco mais sobre isso. Compartilha com a gente aí, Calvin, qual é o seu LinkedIn e qual é o seu site. Legal, Marcão. No LinkedIn, né, vocês vão encontrar com Calvin Yost, né? Com I mesmo, não é com L não. O pessoal às vezes chama de Lost, confunde. Sou meio perdido, mas nem tanto. Não tanto, é. Então, é o nome. Meu pai foi bastante criativo na hora de dar o nome, então você só vai ter eu de Calvin Yost no LinkedIn. Podem me procurar, me adicionem. Eu sou sempre muito aberto para conversar desses temas, gosto bastante. E meu site, né, eu sempre faço as publicações ali no LinkedIn também, dadosambientais.azurewebsites.net. Mas enfim, se vocês entrarem no meu LinkedIn, vocês vão ver que eu vou postar bastante e referenciando esse blog, esse site aí que eu tenho, com bastante novidade aí de meio ambiente e digital, tá? Realmente é muito, muito interessante o site, eu recomendo que acessem sim. E aqui, Calvin, bom, você me lembrou, eu vou deixar na descrição do episódio, eu não sei como as pessoas costumam ouvir esse podcast, muitos ouvem pelo Spotify, né? E outros ouvem pelo site, né? Pelo meu site. E no meu site, cdambiental.com.br, na descrição do episódio, eu vou colocar os links. Esse vai ser um link muito importante aí, diretamente para o seu site. Para a gente terminar aqui, uma pergunta, Calvin, para você é o seguinte: as máquinas estão desenvolvendo inteligências artificiais, estão aprendendo cada vez mais, elas vão dominar o mundo, Calvin? Nós estamos perdidos? Como é que é? Acho que as próximas discussões como sociedade que a gente deveria ter, né, elas deveriam ser nesse sentido e não algumas discussões que a gente vê hoje em dia que são temas super ultrapassados, né? Eu acho que uma das discussões que a gente precisa ter hoje e é urgente são duas, né? Privacidade e segurança dos dados, ética no uso de dados, né? São dois temas muito importantes. Eu acho que com o Covid aí, né, a gente viu várias tentativas de, por exemplo, aplicativos que coletam o seu dado em tempo real, falam onde você está, se tem alguém com Covid próximo. Isso é bastante crítico se não for bem feito, né? Teoricamente, uma pessoa, você consegue vincular, né, o histórico de caminhos ou da onde a pessoa estava, né, a uma pessoa. Então, provavelmente só o Calvin faz os caminhos que o Calvin faz no dia a dia dele. Então, eu conseguiria ter esse conflito aí, né, de privacidade dos dados. Isso também para a área de meio ambiente. Às vezes a gente vê um grande ímpeto de algumas consultorias disponibilizarem produtos sem um cuidado com a privacidade dos dados do cliente.
e isso expondo alguns cases que não deveriam ser expostos sem o consentimento desse cliente ou, enfim, dos órgãos, podendo penalizar muito gravemente esse cliente até os contratos que essa consultoria pode vir a ter, né, com esse cliente ou novos clientes. Então, o tema da privacidade e segurança dos dados é algo muito importante, e a ética, né, no uso dos dados. Hoje, muito se fala disso, né, nesse meio de gestão de dados, mas algumas coisas, né, que nem trazendo lá o exemplo que a gente deu do machine learning, né, quais são essas bases de dados que a gente tem usado para treinar as máquinas para ela nos dar algumas respostas? Será que essas bases de dados que a gente está usando, elas não são enviesadas a ponto de que as nossas ações, né, as respostas que o software nos dá, vai nos levar a tomar ações cada vez mais enviesadas? Essa é uma pergunta crítica. Sim, enfim, sim. Pode ser aplicada desde o âmbito da sociedade como um todo até também o nosso âmbito de áreas contaminadas. Né? Se o cara sempre usar dados de um poço com 2 metros de profundidade, a 2 metros abaixo do nível daquela poção lá que o Marcos gosta de falar, se ele só usar esses dados, vai ser esses dados que vão alimentar a inteligência e ele vai achar que aquilo é algo bom ou não para fazer, enfim, sei lá. Mas, de fato, acho que a gente precisa começar... equivocada, né, por conta da fonte do dado. Né? Não por causa do algoritmo que ele desenvolveu, mas por causa do dado que ele alimenta o algoritmo. Exatamente. Então, essas questões eu acho que são latentes, muito assim, especificamente agora, né, em períodos que a gente vai entrar aí de eleições e tal, a gente vê acontecendo muito o uso de algumas tecnologias como os deepfakes, né, que é o uso de machine learning para colocar faces de pessoas e palavras, né, vozes em outros contextos, né, de como a gente tratar os dados e poder manipular a opinião das pessoas para um lado ou para o outro. Então. Beleza, Calvin, muito obrigado. Por favor, deixe aí as suas palavras aí finais para as pessoas que nos ouviram aí e que têm mais vontade de aprender sobre o que você trouxe para a gente. Fantástico, Marcão. Bom, primeiro, obrigado, né, pela essa oportunidade. A gente falou bastante aí, acho que o que é mais de 2 horas, 1h30. E mais ou menos isso, Aqui tá 1h40, mais ou menos, vamos ver. Eu me empolgo muito, eu gosto muito do tema, eu falo bastante. Para quem estiver ouvindo, gente, fiquem à vontade para entrar em contato comigo sempre que quiserem ter alguma ideia, enfim, qualquer coisa que quiserem falar dessa questão de dados e meio ambiente, eu sou super aberto, né, como eu disse. Eu acho que a mensagem que eu quero passar aqui para todos, né, que de fato o nosso mercado está se movendo, né, para essa digitalização, vamos dizer assim, e que de fato hoje são necessários profissionais que saibam falar essa língua, né, desde aí de N níveis, né, os profissionais, desde aquele data translator que eu comentei lá atrás, que é um profissional que se comunica com várias áreas, até alguém que de fato desenvolva um código, um dashboard, um mapa online, enfim, um site, uma plataforma. Então, assim, o mercado está bastante sedento, né, por essas iniciativas e a gente é um dos mercados que menos se digitalizou até hoje, né? E tá aí os exemplos que eu já falei do mercado do setor bancário, do mercado do setor de telecomunicações. Então, a gente tem muito e muito espaço para se digitalizar. Então, eu queria provocar vocês com isso, né? Deixar essa mensagem final aqui. Se motivem, né? E comecem a olhar para esses temas de digitalização nos próximos meses, próximos anos. Eu tenho bastante segurança, assim, que vai ser um tema que vai ficar muito em voga e as pessoas que estiverem mais bem posicionadas, né, sobre esses assuntos vão estar muito melhor posicionadas no mercado de meio ambiente como um todo, tá? Beleza, Calvin, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. E você realmente contribuiu bastante aí com a gente. Obrigado, espero que todos nos ouçam aí, continuem nos ouvindo, né? Muito obrigado aí, valeu. Valeu, Marcão, até mais.